como nós conversamos numa dessas entrevistas, existe o doente mental. Tá certo que é aquele que rompe com a realidade. Fácil de ser identificado, porque ele tem comportamento esquisito. Quando ele pratica crimes, são crimes incompreensíveis psicologicamente. Então isso é relativamente fácil de ver. Crimes bizarros, doentes mentais, comportamento do doente mental alucina, delira, está fora da realidade. Pois bem, mas existe uma lei na natureza. Essa lei não é aquela feita pelos homens em Brasília, que podem ser mudadas, ainda que eles digam que são leis pétreas. Eu digo verdadeiramente da lei pétrea, que é uma lei da natureza, que não foi feita pelos homens, que é imutável, ela diz o seguinte, eu vou falar em latim e vou traduzir. Natura non facit saltus. Ou seja, a natureza não dá pulos. E não dá. O fruto amadurece aos poucos. A criança passa de criança para adolescente, para adulto. Né? Quando termina a noite, não é exatamente naquele momento que começa o dia vai começar lá para frente. Da mesma forma que quando termina a loucura, a doença mental, digamos que termine aqui, não é aqui que começa a normalidade. A normalidade vai começar lá para frente. Então viria a pergunta, quem são os habitantes psiquiátricos desse interregno entre a loucura e a normalidade mental? Resposta, são esses chamados psicopatas, que eu vou chamar de condutopatas. Por quê? Eu acho que o termo é melhor, chamá-los de condutopatas, porque é etimológico. A pateia, ou seja, a patologia, a deformidade, a moléstia, ela está na conduta. Então são indivíduos com conduta patológica. Tá certo? São os habitantes psiquiátricos dessa aurora, ou seja, interregno entre a loucura e a normalidade mental. Então eu acho que viriam duas perguntas importantes. Quais? Qual a diferença que tem de um condutopata para um doente mental e qual a diferença que tem um condutopata para um normal mentalmente, já que ele não é nenhum nem outro. Eu vou abrir um parênteses e já fecho já. Os franceses, eles chamam de morcegos. Por que morcegos? Porque morcegos são animais que têm asas, voam e não são pássaros. Têm pelos e não são animais pilíferos. Eles têm outros nomes, eu já vou fechar já o parênteses. Eles têm outros nomes que são interessantes, que foram vistos na história. Por exemplo, o primeiro que disse foi em 1835, chamado um médico inglês chamado Henri Pritchard. Ele chamou de loucura moral. Eu acho bonito, eu acho um nome interessante, porque nós vamos ver que eles vão se encaixar aí. Outro nome interessante, eu acho poético, mas também bonito, também diz um pouco do que eles são. Loucura lúcida. São os loucos lúcidos. Depois veio o nome psicopatas, que foi de 1921, salvo engano, mas na década de 20, de Kurt Schneider, que ele chamou de psicopata. Depois sociopatas, portadores de transtorno do comportamento, são todos sinônimos. Loucos lúcidos, loucos morais, sociopatas, psicopatas, eu chamo de condutopatas, que é o nome que eu gosto. Então, fecho parênteses. Pois bem, então vamos lá. Qual a diferença entre um condutopata e um doente mental propriamente dito? A diferença é que o condutopata, ele não rompe com a realidade. O doente mental rompe. O que é romper? Eu estou escutando vozes, alucinações auditivas. Eu acho que estão me perseguindo, delírio de perseguição. Ou eu começo a ver santos
que eu sou Deus, eu estou num delírio mágico, místico, religioso, etc. O condutopata não. Ele não rompe com a realidade. Ele não alucina, não delira, não tem problema de inteligência. Ele não é um doente mental. Isso é básico. Não se pode chamar o condutopata de doente mental, porque ele não é. Então como que nós vamos chamar? É portador de perturbação da saúde mental, que é diferente de ser doente mental. Eu estou sendo bastante técnico, que é a linguagem forense. Ele é portador de perturbação de saúde mental, mas não é doente mental. Pois bem, o que mais difere o condutopata do doente mental? Como ele não rompe com a realidade, ele não tem comportamento social esquisito. Ele pode até ser um manipulador, ele pode ser inteligente. Só um parêntese novamente. Ele não é mais inteligente do que os outros. Esta lenda, eu acho que é uma glamorização do cinema, dos romances policiais e só, porque na vida real não. Ao contrário, normalmente, se a gente vai examinar a fundo, ele sempre tem determinadas deficiências intelectuais que os levam não só ao comportamento anormal, como também a ser pegos pela polícia. Porque os condutopatas são pegos pela polícia. Esse negócio de dizer que eles ficam escondidos durante a vida inteira, isso é bobagem. Isso não tem praticamente. Bom, nós vamos lá. Então, a diferença de um fronteiriço, que é o condutopata, para um doente mental é essa. O condutopata não rompe com a realidade. Agora, então vem a pergunta também básica. Qual que é a diferença de um condutopata fronteiriço para um normal mentalmente? Eu costumo dizer que é o que o condutopata não tem que o normal mentalmente tem. O condutopata não tem, e isso é básico, ele não tem sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo. Sentimentos superiores não existem no condutopata. Sentimentos superiores, piedade, compaixão e altruísmo. Claro que isso tem implicações. Por exemplo, eu me torno absolutamente egoísta. Eu só penso em mim. Só me interessam as coisas que dizem respeito a mim. Então isso é básico, é clássico do condutopata. Uma das perguntas que são feitas para os condutopatas quando a gente vai examinar, e a gente já suspeita que é um caso de condutopatia, é perguntar se ele está arrependido do crime. Isso é clássico. Claro que precisa esperar um certo tempo para fazer uma certa empatia, para poder penetrar no psiquismo do examinando. Então, a certo momento se pergunta, você está arrependido do que você fez? A resposta também é clássica. Claro que estou arrependido, eu estou preso. Ou estão me chamando de monstro, como foi o caso do Fará. Ou daquela moça, durante o julgamento, no dia do julgamento, ela estava absolutamente indiferente a tudo. Ela só manifestou uma reação no final do julgamento, quando o juiz falou todos de pé que eu vou ler a sentença. E leu a sentença de 42 anos e não sei quantos meses. Então ela, puxa, eu vou ficar 40 anos presa. E outras coisas mais. No próprio prontuário dela, ela foi entrevistada por uma psicóloga e a psicóloga perguntou se ela estava arrependida do que ela tinha feito. Ela falou, olha, eu estou meio arrependida. Mas espera, meio arrependida de ter matado pai e mãe? É porque não está arrependido coisa nenhuma. Então, por quê? Porque eles só pensam neles mesmos. Então o que importa é aquilo que recai sobre eles. Então é clássico isso de que o arrependimento é porque foi preso, não com a sorte da vítima. Ele está arrependido das consequências de ter sido pego e estar preso, mas não com a sorte da vítima. A vítima tanto faz.
de uma certa prepotência de que são melhores do que os outros e não são, normalmente são piores, e porque também tem uma capacidade de raciocínio com certas limitações. Mas elas são imperceptíveis assim no dia a dia, porque eles são manipuladores. Mas vamos continuar. A diferença que tem entre um condutopata e um normal é a ausência de sentimentos superiores, piedade, compaixão e altruísmo. Segundo, a ausência de valores éticos e morais. Porque os valores éticos e morais, eles são importantíssimos. Todas as pessoas têm as pessoas normais. São valores religiosos, são valores sociais, são valores aprendidos em casa ou na rua ou com os amigos, etc., que são freios de comportamento. Por exemplo, os desafetos. A gente às vezes fala, puxa vida, eu gostaria de matar esse desafeto, gostaria que ele morresse, ou algo nesse sentido. Mas entre esse meu pensamento momentâneo e uma ação, existe um abismo intransponível. Por quê? Os freios éticos e morais não deixam. Eu não vou fazer isso porque a sociedade me condena, porque eu tenho filha, minha filha vai ficar sabendo, eu não preciso dar bom exemplo, etc. Então isso eles não têm de forma alguma.